Senhoras e senhores, a Leila ativou o modo Sincerona e resolveu falar um monte de bobagem. Essa é a verdade. Ela esteve numa reunião da CBF, onde eles vão decidir algumas regras para o futebol e blá, 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 que a gente sabe que nunca dá em nada, porque quem julga são sempre os mesmos. Enfim, vamos ao que interessa. Ela foi questionada sobre o gramado sintético e os jogadores que encabeçaram uma lista contra o gramado sintético. Enfim, Lucas, Neymar, Oscar, Memphis, o próprio Dudu, que estava aqui no Palmeiras recentemente e agora resolveu criticar também o próprio gramado que ele elogiou há anos atrás. Enfim, ela resolveu pôr a sua melancia no pescoço e aparecer e falar mal desses jogadores, inclusive usando palavras horrorosas, como os caras já passaram, tão velho, ex-jogadores, enfim. Eu acho que a Leila, quando ela ativa esse modo sincerona, ela está completamente errada. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque o futebol ele existe um corporativismo entre jogadores, tá? E os jogadores eles têm por trás dele os empresários. E eles se conversam entre eles. E quando você pega uma situação dessa, uma presidente de clube que fala sobre jogador e ela vem e ela tem no elenco dela o Marcos Rocha, ela tem no elenco o próprio Everton, ela contratou o próprio Felipe Anderson. Então, assim, ela cai na própria armadilha que ela armou, né? Porque, assim, ela falou de jogadores como Neymar, de fulano ciclano, que estão jogando e não vem ao caso. Ela não tem que se expor a esse ponto em falar de jogador. Ela tem que falar, eu no lugar dela falaria, ó, realmente o gramado sintético não é o ideal, aqui não é a Europa, igual ela falou, realmente está certo, aqui não é a Europa. O gramado sintético não é o ideal que o Palmeiras quer, né? O Palmeiras gostaria de ter um gramado natural, só que infelizmente o Palmeiras tem uma parceria com a W Torres, onde ele divide o futebol e o show, e aqui é Brasil, a gente precisa de dinheiro, enfim, né, para fazer boas contratações, e a gente tem que passar por esse tipo de situação. E, e mais, o gramado tem que ser sintético, porque não tem tempo hábil de recuperação. Então, se não for um gramado sintético, toda vez que tiver show aqui, eu não vou conseguir jogar dentro do meu estádio. Ponto. Era isso que ela deveria falar. Ela não deveria falar de jogador, ela não deveria falar de jogador aposentado, ela não deveria falar que são jogadores que deveriam ter parado de jogar. Nada disso. Ela deveria simplesmente falar sobre o gramado do Allianz Parque. Mas não, ela resolveu falar as suas bobagens. Eu já falei algumas vezes. Eu acho que a Leila, ela tem erros e acertos, como todos os presidentes que passaram pelo Palmeiras. Só que a Leila, muitas vezes, quando é para ela defender o seu torcedor, ela não defende. E muitas vezes ela vai lá e aplaude o outro torcedor do time rival. E isso incomoda um pouco o torcedor palmeirense. E aí, cara, nessa semana ela resolveu falar sobre o caso Luigi, que foi um absurdo que aconteceu com o menino. Ela tava todo mundo até aplaudindo ela, falando, pô, realmente, palavras bonitas da Leila, tá de parabéns, realmente foi muito bem no que ela falou. Mas, cara, mas o mais engraçado de tudo, cara, é que aí ela vai para essa reunião e fala esse monte de bobagem. Então, eu acho que a Leila ela deveria parar um pouco de falar algumas coisas, de se expor, né, nesse nível. Não falar de jogador, não falar de. Ela tem que cuidar do elenco dela, do elenco do Palmeiras. Parabéns para ela pela baita contratação que ela fez do Vitor Roque, mas não se expõe a esse ridículo, porque o Palmeiras necessita de jogadores, contratar outros jogadores. E aí, amanhã ou depois, você vai atrás de um jogador e o jogador tem lá amizade com o Lucas, tem amizade com o fulano, tem amizade com o ciclano e fala, pô, mas cara, eu vou lá, essa mulher aí é completamente xarope, eu vou lá fazer o quê? Vou me expor mesmo a, a ficar ouvir essas baboseiras, porque assim, pensa o Marcos Rocha, pensa o Felipe Anderson, pensa os outros jogadores mais velhos no elenco do Palmeiras ouvindo essa bobagem que ela falou. Pode ser, cara, que as pessoas não liguem, mas, né, ela como presidente
fazendo esse tipo de falando esse tipo de bobagem, ela expõe a nossa instituição, a instituição na qual ela é presidente até o momento. Beleza? Curte, compartilha, comenta e, meu, alguém põe esparadrapo na boca dela quando ela for falar esse tipo de bobagem. Avante.